Eu sou Eliseu Gomes e quero apresentar a você a Enciclopédia Viva do Metodismo. Nós vamos começar vendo a vida de John Wesley. Depois vamos aprender um pouco com o Clube Santo, entender o DNA metodista, conhecer Susana Wesley, conhecer o quadrilátero wesleyano, a oração do pacto, a expansão metodista, a influência do metodismo na sociedade moderna, a influência do metodismo também em algumas denominações. Enciclopédia Viva do Metodismo, um legado wesleyano que impactou o mundo. O ano é 1729. Os garotos de Oxford, Charles Wesley, John Wesley, William Morgan, Robert Kickham, Henry Evans, Benjamin e tantos outros. Eles vão fundar o Clube Santo, ou Holy Club. Muito bem, voltando um pouquinho, Wesley tinha ido para o norte, serviu um pouco a Deus, abençoando o seu pai, sua família lá naquela região. Charles fica em Oxford com os seus amigos e, influenciado pela palavra de João, Carlos começa a orar um pouco mais. Tanto ele quanto William Morgan e Robert Kickham, eles começam a ter reunião de oração para corrigir as suas almas. Essa frase, corrigir as suas almas, uma frase bonita que Wesley falou. Ela até hoje nos leva a um conhecimento pleno de que o que Deus faz é mais profundo do que se possa imaginar. Corrigir as suas almas. Eles começaram então a fazer um rodízio nos quartos. Um dia no quarto de Robert Kickham, outro dia no quarto de Charles Wesley, e assim eles iam orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, compartilhando coisas da palavra de Deus, tendo ali momentos de ensinos bíblicos. Um outro garoto viu, e um outro também, e daqui a pouco outro garoto, e de repente aquele grupo começou a se reunir para orar. Era muito comum na Inglaterra o sistema de sociedades entre os estudantes. Em cada universidade havia então o conceito de sociedade, onde eles compartilhavam os estudos, os momentos, os quartos até. Mas naquela sociedade em particular, vai ser ali ministrado a unção de Deus, lá no Clube Santo, naquele local maravilhoso, onde eles começaram a orar, começaram a buscar o Senhor, começaram a entregar as suas vidas, partir para uma santificação mais profunda, começaram a corrigir seus erros, lembrando que a Inglaterra estava passando por um momento de mais baixo pecado. Gente, era comum naquela época homens beberem tanto que os pubs, que eram os bares populares, tinham locais que jogavam os homens lá embaixo, no calabouço, lá no basement, lá no porão dos pubs, dos bares. Aqueles que bebiam tanto, ficavam embriagados, não podiam ir para casa à noite. Olha, devia ser uma cena horrível e imunda. No outro dia, ver ali um lugar cheio de homens que passaram a noite bêbados, porque não tinham para onde ir na noite anterior. O rei também, devasso. A Inglaterra estava respirando pecado. O baixo índice moral da Inglaterra. Inclusive o evangelho, ao invés de influenciar, estava sendo influenciado pelo pecado dos ingleses e da Europa, consequentemente, você sabe. Naquele núcleo de pecado, de imundícia, de corrupção, nasce um grupo composto por 15 rapazes. Posteriormente, o grupo chegou a ter 25 pessoas. Mas no começo ali, Charles, Morgan, Robert Kickham, depois foi juntando-se os outros a eles. O grupo cresceu, influenciou a universidade e dentro de 4 meses o Clube Santo tinha influenciado toda a universidade. Gente, uma cena maravilhosa.
ver aqueles meninos tenra idade buscando a Deus sem um pastor, sem um líder religioso que pudesse orientá-los. Estavam ali com sede do Senhor. E isso trouxe uma consequência, sabe aonde? Nos estudos e na vida pessoal. Eles começaram a jejuar mais, orar mais, ler a Bíblia, compartilhar. Consequentemente, os estudos começaram a melhorar, as notas começaram a melhorar, tudo começou a melhorar, e aí os amigos em volta, que não tinha nenhum tipo de relacionamento com eles, começaram a zombar. Olha lá os metodistas, olha o pessoal do Clube Santo. Inclusive, quando William Morgan faleceu, foi o primeiro garoto a falecer, faleceu muito jovem. William Morgan foi influenciador do metodismo na questão da sociologia. Quando ele falece, então, as pessoas querem zombar do Clube Santo e apontam e dizem: ele morreu por causa das práticas desse grupo aí, ó, que fica jejuando, orando, lendo Bíblia, esses fanáticos. Ele morreu por causa disso. Isso fez com que John Wesley escrevesse uma carta a Morgan, e publicasse para defender que não foi por isso. Ele morreu porque Deus o levou. Quando Wesley volta então do período com seu pai em Epworth, ele vai encontrar aquele grupo de crianças envolvidos em oração, em busca por Deus, em santidade profunda. Então Wesley começa a alimentar aquele grupo com a palavra de Deus, com os ensinos bíblicos, com as meditações pessoais que ele fazia. O que aconteceu? O John Wesley, acaba sendo então o mentor do grupo, o líder do Clube Santo. Bom, pela história, o Charles que fundou, com William Morgan e com Robert Kickham. Mas vamos dar também as honras a John Wesley, como um dos precursores e fundadores do Clube Santo. Ele torna-se agora o mentor, o professor, aquele que ia liderar um grupo, e mal sabia ele que aquele grupo ia originar o movimento metodista que abalaria o mundo inteiro com a sua cultura, com a sua influência e principalmente com o poder de Deus. O Wesley passa então a reunir-se com aqueles jovens semanalmente, traçando um plano de trabalho metódico, inteirado, arraigado na palavra de Deus. Por todo momento aquele grupo nunca excluiu Deus de suas atividades. Era um grupo centrado, um grupo que viu além das suas fronteiras, além das suas bases. O comportamento que é desenvolvido no Clube Santo vai durar pela vida inteira, porque vai chegar a influenciar o metodismo no modo como ele se expandiu no mundo inteiro. Agora, depois do Clube Santo, é que o metodismo vai ter as suas bases fincadas mesmo. Aliás, nunca foi intenção de Wesley se chamar de metodista, tampouco de Clube Santo. Eles nunca pensaram em se autodenominarem Clube Santo ou Clube dos Santos, como se dizia. Foram apelidos que foram dados, mas olha, mais do que apelido, foi um reconhecimento das pessoas a respeito de um grupo que estava ali para adorar a Deus, buscar a Deus com sinceridade, que nós possamos imitá-los, que em nossos dias nós possamos ter o mesmo ardor na alma de buscar a Deus. Você já imaginou se cada escola desse país, se cada universidade houvesse um Clube Santo, com pessoas, crianças, garotos, garotas que tirassem um momento para buscarem a santidade de Deus, para corrigir as suas almas, para melhorarem suas notas, seus comportamentos. O Clube Santo nasce em 1729. Eu vou arriscar uma data. Dia 22 de novembro de 1729 é a data que aparece na primeira ata, ou no primeiro escrito que caracteriza a reunião deste grupo. 22 de novembro de 1729. Estamos agora em 2012. Até agora, aquele grupo de 300 anos está influenciando a humanidade.